O tema desta noite será o novo Código de Processo Civil. Dr. Emerson, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Como eu disse, nessa noite que São Paulo está aí com tremendo frio, mas estamos aqui para ouvir de forma atenta os seus ensinamentos. Obrigado pela sua presença e o senhor está com a palavra. Queria começar já, sem muitas delongas, o nosso trabalho, porque nós temos algumas discussões interessantes. Com a implementação do processo eletrônico, nós tivemos uma lei que trouxe os ditames iniciais, que é a 11.419, e essa lei, também dentro dela, trouxe algumas alterações à época do Código de Processo Civil, para adequarmos questões dos atos processuais na época da implementação desta legislação. Obviamente, com a mudança do Código de Processo Civil, muita coisa foi revista, algumas mantidas e outras inovadas, ou mesmo perpetuadas com as inovações que a Lei 11.419 já tinha previsto, né? Muito embora ainda algumas questões não tenham sido implementadas pelos tribunais, né? Nós temos algumas ainda situações, por exemplo, discussões sobre o uso mais efetivo de audiências online, que é algo que em algumas situações nós já temos, mas não é tão difundido, não é tão tratado pelos tribunais pela dificuldade de implementação. Lógico, precisamos os tribunais também precisam de tempo e investimento em tecnologia para que tudo isso funcione a contento. Então, para nós começarmos aqui a esquentar um pouco a nossa noite, eu trouxe alguns comparativos entre e o CPC novo e o CPC antigo versus o CPC novo, algumas alterações que trouxeram uma mudança no dia a dia para quem usa o processo judicial eletrônico. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu penso que a gente pode fazer um final, alguns questionamentos. Lógico, sempre tem alguns colegas que não conseguem, eu também respeito, dentro do possível a gente vai respondendo durante o nosso trabalho aqui na frente, tá bem? Bom, deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. A primeira questão aqui, que eu aponto para vocês, é uma mudança com relação ao prazo, né, para cumprimento dos atos processuais. Na lei, na 11.419, nós temos, né, uma mudança, que aliás foi uma mudança muito interessante para nós como advogados, que é a ampliação do nosso tempo para poder fazer um peticionamento. Então, antigamente a gente tinha aquele horário até o fechamento do fórum para ir lá e protocolar alguma coisa. Com o processo eletrônico, nós ganhamos tempo de trabalho. Lado bom e lado ruim. Trabalhamos mais, mas também a gente sabe, como advogado, eu acho que é importantíssimo você ter um tempo extra, né? Sempre acontece alguma situação que vale a pena você revisar a peça e coisas do tipo. Então, no artigo 3º da 11.419, nós tínhamos essa previsão que os atos poderiam ser cumpridos até as 24 horas do dia de vencimento daquele prazo. O que mudou com o novo CPC nesse quesito, nessa questão? No artigo 213 do novo CPC, o parágrafo único ele traz um detalhe importante. Então, a prática continua sendo até as 24 horas do último dia do prazo. Porém, ele faz um alerta aqui. O horário vigente no juízo, perante o qual o ato deve ser praticado, será considerado para fins de atendimento do prazo. O que isso muda, né? Nós temos um país que tem uma extensão quase que continental. E nós temos horário de verão. Em alguns estados é um horário, outros estados é outro horário. Antigamente o entendimento era que as 24 horas era por horário de Brasília. Com essa mudança do parágrafo único, o entendimento passa a ser o horário do local. Então, se eu estou aqui em São Paulo, por exemplo, eu manejo, recentemente peguei um caso de Tocantins.
Tribunal de Justiça do Tocantins. Se eu tiver uma diferença de horário de verão que lá não atinja a mudança e aqui atingiu, eu tenho que perceber qual é o horário lá que vai finalizar o meu prazo, segundo o novo CPC. Isso pode nos gerar uma perda de prazo. Então, é um primeiro ponto já interessante para tomarmos atenção. Porque no calor de cumprir o prazo ou de entregar, é lógico, sempre, desde que a gente fala aqui sobre processo eletrônico, a gente sempre diz qual é o prazo do advogado. Para qualquer coisa. Eu vou fazer uma contestação. Qual é o prazo? É o próximo dia, é amanhã. Saiu a publicação, meu prazo é amanhã. Porque com o processo eletrônico, a gente não pode correr riscos por conta da tecnologia. Nós podemos ter problemas não só no tribunal, mas podemos ter problemas com o nosso equipamento, com a nossa internet, com a energia. Então, sempre o prazo tem que ser antecipado. Porém, né, nós sabemos que sempre chega aquele nosso cliente aos 45 do segundo tempo e fala, então, doutor, eu recebi isso. Ah, que bom. E aí você olha lá, né, aquela citação e percebe que você está no dia de cumprir aquela citação. Você tem que apresentar a defesa naquele momento. Às 5 da tarde ele chega lá no seu escritório. E aí você vai ter que trabalhar em cima disso e defendê-lo. Então, tem que tomar cuidado com relação a prazo por conta dessa primeira mudança. Ok? Vamos em frente. Opa. A outra questão importante aqui, com relação ainda à questão do vencimento, quando nós falamos sobre expediente forense, que também não tinha esse detalhamento na lei. E aqui no artigo 224, no parágrafo 1º, ele traz que você tem que observar, né, e você tem devolução do seu prazo. Ele fala aqui, né, que os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos, né? Termo difícil para nós, né? Até para falar fica complicado. Para o primeiro dia útil seguinte, caso, e aí a gente tem na minha opinião, nós temos uma ampliação do que nós tínhamos anteriormente, quando havia, por exemplo, um problema com o sistema. Qual era a situação? Quando nós tínhamos indisponibilidade de sistema do processo judicial eletrônico, pela lei, pela 11.419, identificado aquele problema do sistema, o sistema ficou inoperante, e certificado pelo tribunal, nós teríamos o nosso prazo postergado para o dia seguinte, após a solução do problema. Então, se o problema perdurasse por 3, 4, 5 dias, o dia seguinte após esse período seria o dia que você teria o seu prazo devolvido. Aqui, eu entendo que há uma ampliação, porque ele faz também menção ao expediente forense. Então, se encerra com antecedência o expediente forense, se inicia-se depois do horário o expediente forense comum, você tem uma ampliação aqui de procrastinação, de mudança, de protração, creio eu, para o próximo dia útil do seu prazo. Uma outra questão importante que a gente sempre relembra aqui é que, para você, quando você trata em disponibilidade de sistema, não basta você entrar no sistema e na sua tela aparecer que ele não está disponível, né? Eu gosto sempre de relembrar isso. Por quê? Porque nós temos um problema também local. Eu posso ter um problema na minha internet, eu posso ter um problema no meu provedor, eu posso ter um problema no meu equipamento. Então, quando nós falamos aqui sobre indisponibilidade de sistema, sempre lembrem que quem vai certificar isso é o tribunal. No TJ de São Paulo, você tem lá um lugar que você verifica a indisponibilidade. E, recentemente, eu encontrei dentro do CNJ, para alguns tribunais, os tribunais que usam o PJE, ele tem uma certidão expedida pelo próprio CNJ. Depois, se vocês quiserem, basta pegar no Google, procure lá CNJ, certidão de indisponibilidade, e vocês vão encontrar o link para fazer esse acesso, e ele gera realmente uma certidão que tem um valor probante até melhor, às vezes, do que do próprio tribunal, né? Então, essa é uma segunda questão importante nessas mudanças. Outro ponto importante que nós levantamos e que gera um pouco de preocupação
e por isso acho que a gente tem que cuidar, é a questão da preclusão de você suscitar uma falsidade de documentos dentro do processo eletrônico. Por quê? Vamos pensar como que nós tratamos, e mais à frente nós vamos ver algumas mudanças que trazem e atestam a validade de documentos eletrônicos como prova dentro do processo judicial eletrônico. Na lei, na 11.419, essa possibilidade de arguir falsidade, ela era um pouco aberta, ela não tinha um prazo determinado e seguia os termos do CPC de 73. Já com a mudança do Código de Processo Civil, no artigo 430, nós temos aí uma determinação. Percebam que quando ele fala da arguição, ela deve ser suscitada em alguns momentos processuais, diferente do que a lei falava. A lei falava simplesmente que a arguição de falsidade do documento original será processada eletronicamente na forma da lei processual em vigor. Ponto. Aqui, contestação, réplica. Vamos lá. Então, dentro da contestação e réplica, entendo que seria o mais corriqueiro possível, porque é óbvio, é no momento que você está analisando as provas e ali é o momento de você tratar uma questão de falsidade de um documento eletrônico. Mas o último item, que é 15 dias de qualquer tipo de juntada, é que me chamou a atenção. Então, a qualquer momento que houver uma juntada nova dentro do seu processo, você já tem um prazo para suscitar essa falsidade, independente de argumentação do próprio juízo. Isso é um ponto importante, porque quando nós falamos de documentos digitais, nós sabemos que há uma vulnerabilidade, uma possibilidade de adulteração por softwares de documentos. Né? Você pode digitalizar e fazer algum tipo de adulteração. Então, é importantíssimo tomar cuidado no momento da leitura desses documentos, a percepção de alguma diferença, alguma divergência que chame a atenção. Né? Uma outra questão importante, e que eu acredito que facilita bastante a nossa vida como advogado, é a mudança, né, do texto com relação às cartas precatórias e rogatórias. No texto anterior do Código de Processo Civil, eles tinham com a alteração da 11.419, houve a percepção de que poderiam ser feitos por meio eletrônico. Agora, com a nova redação, ele diz que deverão ser feitas preferencialmente no formato eletrônico essas transações de carta precatória e carta rogatória. Eu, até esses dias, tive uma situação, eu tive um processo no Paraná, TJ do Paraná, Londrina, e me espantou ainda um pouco como tudo é muito dependente do tribunal. E mais à frente a gente vai falar um pouco sobre o papel do CNJ no processo judicial eletrônico, que tende a melhorar essas situações. Vejam, carta precatória em São Paulo tem toda uma forma de se distribuir. Você, mesmo que seja eletrônico, mas você baixa aquilo e faz uma distribuição dessa carta precatória. Diferente do TJ do Paraná, que nós não tínhamos feito nenhum tipo de carta precatória para esse tribunal, e minha assistente ligou para o pessoal, né, muito atenciosos lá no cartório, e eles, não, doutora, é muito simples. A doutora me manda um e-mail com a cópia da carta, retira, né, emite lá em PDF a carta precatória, me manda um e-mail, porque o sistema ele não está preparado para o doutor distribuir uma carta precatória eletronicamente. É um processo eletrônico, é um projude lá. O senhor me manda por e-mail, e aí eu coloco na minha fila e faço a distribuição. A hora que tiver distribuído, eu lhe passo o número do processo por e-mail. E eu, óbvio, tinha um prazo a cumprir aqui em São Paulo. Aí eu respondi para o meu assistente, falei, bom, então vamos fazer o seguinte, a hora que você mandar o e-mail, pede para ele responder que recebeu, eu vou juntar esse e-mail aqui no Tribunal de São Paulo, falar, doutor, por favor, conversa lá com o Paraná, quando o e-mail chegar a gente entrega. Não existe
uma estrutura preparada para recepcionar eletronicamente, via sistema, de uma carta precatória de outro estado. Vejam como nós estamos ainda num processo de evolução do processo judicial eletrônico, né? Óbvio, deu tudo certo. Como eu falei, o pessoal muito atencioso, eu não tenho o que falar. O processo que eu trato lá em Londrina é muito bem tratado, né? Mas me causa um pouco de espécie essa situação, porque eu fico pensando, eu tenho um pouco de traquejo na tecnologia, né? Eu sei fazer os meus controles, eu consigo mandar um e-mail com uma certificação que eu consigo identificar e atestar tecnicamente que eu enviei para o tribunal isto, se eu tiver algum problema. Mas os colegas, né, infelizmente, não é todo mundo que conhece tecnologia para fazer esse tipo de coisa. Então, me dói, como advogado e como professor, ver uma situação dessa não tratada como uma unicidade no Brasil. Então, nós temos ainda muito que tratar de o que eu chamo de interoperabilidade de sistemas e unificação de sistema de processo eletrônico. E aqui a gente vê que o caminho, pelo 263 aqui do novo CPCI, nós vamos ver um próximo tópico sobre comunicação eletrônica. O Código de Processo Civil novo, ele aponta justamente para o fim de qualquer ato que não seja digital no processamento. Ele faz uma convergência muito mais enfática, muito mais incisiva nesse sentido. Eu vejo que os tribunais, e no caso o CNJ, pela nova regulamentação, ele vai ter que dar uma resposta, ele tem que dar uma resposta para nós, e o trabalho vai ser árduo ainda, né? Bom, um outro ponto que eu abordo aqui nessa nossa explanação são as comunicações por meio eletrônico. A primeira grande questão, e eu não sei se os colegas já se atentaram a isso, o artigo 287, ele traz que a procuração deve conter o endereço eletrônico e não eletrônico do advogado. E eu já vi alguns despachos pedindo para corrigir essa situação, dado por alguns juízes já aqui no Tribunal de São Paulo. Então, por que é que nós estamos falando desse e-mail do advogado aí dentro? De novo, vou dar um exemplo lá de Londrina, porque é um exemplo muito sui generis. Realmente é um tribunal interessante. Londrina, Paraná, TJ de Londrina, ou TJ do Paraná, eu pedi para os meus assistentes fazerem um levantamento das publicações que eu tenho lá versus o que existe de recebimento de e-mail no meu e-mail de advogado, como advogado nos processos que eu tenho lá. Não houve nenhuma publicação que eu tenha recebido pela ASP, no caso, que é onde eu recebo as minhas publicações. Houveram vários e-mails dizendo que havia uma intimação disponível no sistema para eu tomar ciência. Vejam como é importantíssimo hoje você ter um e-mail e você manter esse e-mail e ler diariamente esse e-mail. Então, é um exemplo, e isso é possível já há muito tempo por conta da 11.419, porque ela regulamenta, ela diz que pode ser feito por meio eletrônico. Então, vejam, o advogado hoje que não fizeram um bom uso da comunicação por meio eletrônico, nesse caso em específico, o e-mail, eu já teria perdido vários prazos. E eu não me atentei, porque, de novo, é o dia a dia meu. Então, abro caixa de e-mail, a gente faz leitura diárias a toda hora, né? Alt tab, é processo, e-mail, processo o tempo inteiro. Então, passou batido. Eu fui me atentar quando eu estava preparando o material dessa palestra. E me veio à cabeça, falei, nossa, mas eu já tive umas... Eu falei, caramba, Tribunal do Paraná, eu não me lembro. E perguntei para minha assistente que cuida lá das publicações, falei, olha, faz um check-in para mim. Não existe.
Não existe publicação. Existe as intimações vêm realmente por e-mail, eu entro no sistema e lá eu tenho um painel das intimações que eu vou lá e me dou por intimado e cumpro, né, os atos processuais conforme os despachos, todo pelo sistema, 100% pelo sistema. Aqui, a ideia é que isso se torne cada vez mais corriqueiro nos tribunais. Que o e-mail, apesar de, na minha opinião, algo que é um pouco arriscado, se torne a ferramenta ainda de tratar intimações, principalmente para nós, advogados, e vocês vão ver mais à frente, para peritos, né, assistentes técnicos, até para as partes. Pelo novo CPC, até para as partes, nós temos essa previsão do e-mail servir de um meio válido que resolve a intimação no processo judicial. Então, esse é o primeiro ponto importante. A partir de agora, sua procuração tem que constar o seu e-mail. Não deixem de colocar o e-mail. Olha só que interessante a situação do artigo 106. Quando há uma postulação em causa própria, existe lá o parágrafo 2º, dando uma validade para intimações enviadas por carta registrada ou meio eletrônico nos endereços constantes nos autos. Então, isso daqui já demonstra como o e-mail se torna algo importante para o advogado. Se eu fizer uma ação de cobrança de honorários aqui, em minha, óbvio, causa própria, e eu mudar o endereço do meu escritório e não comunicar essa alteração e for necessário uma intimação e não me encontrar, o tribunal pode me mandar por e-mail e pode entender que essa intimação é válida, está ok. Vejam como realmente a tendência vai ser trabalhar 100% no meio eletrônico. Nós temos que pensar nisso. Ainda penso que há uma dificuldade de tornar o e-mail como algo tão valioso ou tão infalível, né? Porque imaginem que, por exemplo, se você usar uma ferramenta como um Google, um Gmail, né? Não fazendo propaganda, mas a maioria usa, né? Você usando um Gmail, o Gmail ele tem dentro da ferramenta Gmail uma política anti-spam. O que é uma política anti-spam? O spam, a gente sabe que é aquele monte de mensagens que são enviadas para milhares de pessoas sem a autorização dessas pessoas, né, de receber esses e-mails. E aí o Google ele tem uma automação para entender o que é spam ou o que é um e-mail do seu interesse. Ele tem uma inteligência artificial que trata isso. Né? É uma das ferramentas. O que vai acontecer? O tribunal ele vai disparar e-mail para quantos advogados, quantos peritos, quantas partes. O domínio do tribunal vai demandar isso. Será que o Google vai entender que é um spam ou não? E se for um spam, o que vai acontecer com o advogado? Ele vai receber na caixa de spam? Eu, por exemplo, Emerson, eu não vejo a minha caixa de spam, eu só aperto o botão esvaziar a caixa de spam. Né? Raramente eu acho alguma coisa que me interessa na caixa do spam. Geralmente é assim, algum cliente ou alguma pessoa te liga, olha, te mandei e-mail, não chegou. Não, te mandei, não chegou. Aí você vai olhar a caixa de spam e falar, deixa eu ver, quanto você mandou? Ah, poxa, ó, você tá aparecendo aqui na política anti-spam, peraí. Aí você vai lá e configura para não ser mais um spam. Ponto. Do resto, você vai lá e limpa a caixa. Então, veja como é muito perigoso você depender de e-mail para uma intimação. Né? A outra solução, e que eu acredito que vai acabar acontecendo, é voltarmos àquela situação lá atrás, quando começou a funcionar o PJE, especialmente o PJE, que era para a esfera trabalhista, de ter um painel de intimações. Não sei se vocês lembram disso.
As pessoas que começaram a mexer com o processo judicial eletrônico lá no começo, nas primeiras versões, vão lembrar que você tinha 10 dias para tomar ciência do despacho, da intimação, sob pena de, a partir do 10º dia, essa intimação ser tida como correta, válida, se dar por intimado automaticamente, né? A tendência para evitar o problema do spam, por exemplo, será esta, que também gera um pouco de complicações, porque quantos tribunais nós teremos que entrar todo dia para ver o painel de intimações? Então, de novo, caberá, pelo artigo 196 aí, eu já respondo para vocês, caberá ao CNJ pensar nessa questão. É isso que vai acontecer. Tudo bem? Tenso por enquanto, né? Vamos em frente. Olha lá a questão de indicação do endereço eletrônico de autor e de réu, né? Vejam, dentro do 319, você tem lá o que você deve colocar no preâmbulo para qualificação das partes. E prevê, nessa qualificação, o endereço eletrônico já, né? Mais à frente, vocês podem perceber que, por exemplo, no parágrafo 2º, ele fala lá que a petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações que se refere ao inciso 2º, que são todos, incluindo o endereço eletrônico. Então, quer dizer, mas o meu cliente não tem e-mail. Poxa, então quer dizer que eu não vou poder peticionar? Não. Está dizendo que não. Não tem um indeferimento por faltar algo ali. Mas se você observar o final do parágrafo 2º, ele fala, caso seja possível a citação do réu. Então, imaginem que pode acontecer, algum juiz, pensar assim, bom, eu já tentei em todos os endereços que esse cara me apresentou, mas ele não me apresentou um e-mail. Então vou indeferir porque ele não pôs e-mail pelo inciso 2º, eu não consigo citar, se ele tivesse e-mail, citaria. Indefira, pronto. Veja, é um pouco, na minha opinião, uma redação não muito boa, não muito bem feita, né? Gera aí uma dúvida para onde que nós vamos com essa questão. Porque eu fiquei pensando, eu estava discutindo isso lá no escritório, eu não trabalho com previdenciário, mas eu imagino os colegas que trabalham com previdenciário. Em geral, ainda aqui em São Paulo, a gente tem ainda muita facilidade e as pessoas da melhor idade já têm e-mail, já têm uma vida digital um pouco mais tranquila. Mas quando a gente vai para o interior, aqui em São Paulo mesmo, eu palestro no interior do estado, a gente vai para o interior, a gente sabe a dificuldade. Não é sempre que você encontra as pessoas com conhecimento ou que usem tecnologia. Tem gente que não usa. Celular é o celular só para fazer ligação mesmo. Não tem WhatsApp, não tem nada, não tem nem e-mail. Então, a gente ainda vai ter que engatinhar muito nessa situação aqui. E, com certeza, nós estamos, como o Dr. Humberto falou, a gente já não é mais novo, mas ainda é uma criança o CPC. Então, isso aqui, com o tempo, nós vamos ainda discutir muito essa questão do e-mail para as partes. Outra coisa que traz a mudança aí de endereço, mais uma vez, endereço eletrônico, é que os peritos, né, e os assistentes técnicos também nós deveremos, né, e você vê que a redação ela dá uma ênfase nisso, né? Então aqui contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, no caso de perito. Ele dá uma apertada na tecla, olha, tem que ter e-mail. Perito no processo, assistente técnico no processo, tem que ter e-mail. Para mim, é algo que eu já estou acostumado. Por exemplo, na esfera trabalhista, a comunicação, não sei se aqui a gente tem, alguns dos colegas têm essa prática trabalhista, mas na trabalhista, perícia é muito tranquilo. Na minha procuração, antigamente eu já tinha, né, e-mail, sempre colocava, não tinha essa dificuldade, mas, em geral, aqui em São Paulo, assistente do perito
do juízo já te manda e-mail para falar qual é a data, qual é o horário que ele chega lá para fazer a perícia, para você acompanhar. Já tem essa troca online tranquila, pacificada, né? Não vejo com grande diferença, até porque é um profissional da área, então isso aqui não é problema nenhum. Agora, engraçado é que exige também numa outra figura aí dentro de processo, que é o inventariante. O inventariante também, ele fala que tem que colocar um endereço eletrônico lá do inventariante. Reforça a situação. Bom, o inventariante também é um autor, então já deveria estar lá em cima. Então ele reforça aqui a situação de que o inventariante também, você tem que, em especial, lembrar de pedir o e-mail do seu cliente, que vai ser inventariante no seu processo de inventário, para constar lá nos autos o e-mail para alguma, provavelmente, óbvio, para fazer alguma comunicação do tribunal. E tudo isso culmina aí no 246, o reforço que a citação poderá ser feita por meio eletrônico, né? Vejam que essa questão da citação, mais à frente nós vamos falar da citação das empresas, que é um pouco pior do que a questão da citação de uma forma geral, né, das partes no processo. A citação de empresa, dependendo do tipo da empresa, na verdade será obrigatório que a empresa mantenha e faça a leitura das citações eletrônicas. Já não é algo que poderá ser feito. Aqui eu percebo que a citação por hora nós não temos que nos preocupar, até porque é um ato, de novo, vamos pensar em citação por e-mail. Dá para confiar numa citação por e-mail? Dá para dar com todo respeito, dá para você falar que há uma revelia numa citação por e-mail? Como que eu provo? E aí nós vamos discutir um pouquinho na questão mais técnica. Como que eu consigo fazer a prova de que eu mandei um e-mail para alguém, esse alguém recebeu, esse alguém leu, esse alguém entendeu? Como que eu provo isso? Eletrônico, por um e-mail, e-mail comum, né? Não vamos falar de um e-mail usando ferramentas de comprovação, que existe tecnologia para isso. Ou o tribunal vai contratar esse serviço, ou a gente vai discutir muito na técnica de direito eletrônico, né? Na técnica pericial, para provar que o e-mail nunca foi lido, nunca foi visto. E ainda tem essa, dentro de tudo isso, se foi bem interpretado, que também já vi discussões nesse sentido. Não, lógico, na citação, mas em discussões contratuais, a pessoa fala que a cognição não foi a mesma de que tivesse sido feito por um instrumento válido, assinado, com o entendimento das partes, né? Então, a citação ainda acho um pouco peculiar, né, em especial com exceção da citação das empresas, que vocês vão ver mais à frente, que é algo que já será uma realidade em breve, a obrigação de citação eletrônica. Já nas intimações, eu entendo que a possibilidade é bem maior de se implementar rapidamente, porque intimar perito e assistente técnico é muito tranquilo. Talvez nós tenhamos problemas desse tipo aqui, do artigo 513, parágrafo 2º, inciso 3º aqui. É possível e válido a intimação do devedor sem procurador constituído nos autos. Estranho, não? Olha como, de novo, aqui é a mesma situação que eu digo da citação. Devedor sem procurador. Então, se houver uma renúncia no meio do processo e o devedor ficar lá solito no processo e o e-mail estiver lá, ele que se cuide e leia o e-mail, né? Porque vai sobrar para ele. Da mesma forma, o intimado na adjudicação também sem procurador. Então, são exceções que trazem um pouco de risco para as partes que estiverem compondo lá o processo. Acho um pouco arriscado. Ministério Público em agravo instrumento é tranquilo, porque aí eles já estão praticamente todos integrados, né? Os entes públicos têm uma relação diferenciada, então não é grande problema. Mas para vocês terem noção do caminho que nós estamos trilhando com o novo CPC para o processo eletrônico. Alguns outros atos que nós temos mudanças. Uma situação que
sempre pareceu para mim óbvia, foi consolidada pelo 229. Antigamente existia o prazo em dobro quando a gente tinha uma gama, né, uma pluralidade de procuradores num litisconsórcio. O artigo 229, parágrafo 2º, ele acaba com essa situação por motivo óbvio, né? Porque sendo os autos eletrônicos, você não tem mais aquela situação de eu preciso dos autos, preciso de vistas para poder tratar aquilo, o outro, e ter essa sequência, né, de passa para um colega, depois volta para o cartório, passa para outro colega. O processo está disponível o tempo inteiro para qualquer um na sua totalidade. Então não faz sentido, realmente seria algo que só prejudicaria o tempo, a velocidade do processo. Então, acredito que seja acertada essa solução de não ter prazo em dobro no caso de litisconsórcio, né? Uma visão de otimização do processo, né? Apesar dos prazos agora serem dias úteis, que aumenta o tempo dos prazos, né? E o tempo do processo. Uma outra consolidação do que nós já falávamos no passado é o uso de atas notariais para comprovação de imagens, e aí ele avança e fala também, inclusive, para comprovação de som, né, de áudio, como prova nos processos, para dar uma validade nas provas digitais. Vejam, ata notarial, todo mundo tem conhecimento? Mais ou menos. Ata notarial era algo usado para fazer uma constatação de um fato e ter uma fé pública desse fato. Lá no passado, né? Meu pai falava muito de ata notarial. Com a implementação da tecnologia e com o uso da tecnologia no nosso dia a dia, situações novas em que nós precisávamos garantir que um fato que ocorresse, principalmente na internet, fosse perpetuado e validado para futuramente eu discutir isso. Então, para eu garantir previamente um futuro direito, nós tínhamos uma situação, em geral, de dificuldade de se manter, por exemplo, nos casos em que havia uma calúnia, uma difamação por meio de uma imagem, né, por meio de um texto, dentro de redes sociais, porque isso é muito volátil, há uma volatilidade gigante. O que acontece? Eu posso, dentro do meu perfil do Facebook, postar uma ofensa e 1 minuto depois eu vou lá e excluo essa ofensa. Durante 1 minuto eu cometi um ilícito. Após esse 1 minuto sumiu o ilícito. Se eu não tiver como reter essa informação de uma maneira válida para eu usar num processo, o direito daquele ofendido se perde. Correto? A ata notarial, ela veio como uma solução num custo menor para resolver essa questão, essa situação. Então, o que acontecia? Há uma publicação ofensiva ou há uma difamação da minha marca dentro do Facebook e eu preciso entrar com um pedido de reparação da minha imagem. Eu entro em contato com o cartório, eu não preciso, em geral, eu mesmo faço isso, eu não preciso ir até o cartório. Eu entro em contato e falo, olha, dentro do Facebook, há uma imagem, há um texto, e eu preciso que seja constatado e garantido a perenidade dessa informação. Então, o cartório, eu ligo lá, ele me fala, doutor, eu já tenho um cadastro, o cartório que eu trabalho, eu já tenho um cadastro, e ele usa um certificado digital para fazer a troca da informação com segurança. Então, eu ligo, ele fala, olha, me manda um e-mail com o link exato do fato que você quer que eu converta numa ata notarial. Então, eu envio esse link, o cartorário lá, o escrevente, que é responsável pela área de ata notarial, entra no link, estamos no telefone, olha, estou vendo aqui, é isso, é exatamente isso, ok. Ele faz uma impressão, ele tira uma imagem daquele momento, converte isso num documento de fé pública, que é a ata notarial, armazena, obviamente, aquela imagem no cartório para uma futura discussão
e te faz um instrumento, um papel. Engraçado, né? Você está falando do técnico, mas ele te faz um papel e te manda um papel com a autenticação e com a validade, com a fé pública. E isso você, antigamente, eu já usava, e muitos colegas já utilizavam isso para processos que envolviam esse tipo de situação. Com a redação nova, no 384 aqui, houve a validação da ata notarial para essa situação e até para som. Quando acontecia a questão da necessidade de tratar como prova um áudio, uma gravação, em geral, o meu parceiro, um colega nosso aqui da casa, o Fernando de Pinho Barreira, que é um perito, ele dizia, olha, melhor é você fazer já a transcrição em forma de perícia desse áudio, porque já tem uma validade, é um assistente técnico, óbvio, pelo trabalho que ele desempenhava. Mas realmente ficava meio estranho fazer isso por ata notarial, porque você tem que fazer uma transcrição, né? Efetivamente você vai ao ente lá alguém do cartório vai ter que ouvir e vai ter que transcrever. E aqui já é previsto e dá a validade como documento, como prova nos autos. Então é uma solução interessante. Agora, um outro ponto mais à frente, no 422, ele fala sobre provas, e aí ele fala sobre fotografias digitais extraídas da web, da rede mundial de computadores. Ele vai tratar aqui em específico, quando ela é impugnada, qual é a forma de se atestar a veracidade daquela imagem. Isso é o sentido que se dá a esse artigo, na nossa visão, né, no parágrafo 1º aí do 422, é que, como nós falamos agora há pouco sobre a impugnação de documentos eletrônicos colocados no processo, como que você faz a prova fática, né, nesse caso, como você faz uma contraprova para atestar que não houve adulteração na imagem? Porque eu posso dizer que não, essa imagem, sei lá, há uma difamação da minha pessoa em conjunto com um criminoso, abraçado com um criminoso, e pode ser uma montagem, concordam? Né? Os bons de Photoshop sabem disso, né? Tem um cunhado que faz isso e faz muito bem. Então, dá para fazer em brincadeira, mas ele faz. Mas é muito, muito tranquilo de se fazer hoje em dia esse tipo de brincadeira e que pode trazer alguma repercussão à imagem da pessoa. Então, aqui, o 422, ele fala que a forma de você fazer a contraprova, garantir que aquela imagem realmente é a imagem que você tem disponibilizada na rede mundial, é por meio do que ele chama aqui de autenticação eletrônica, ou por uma perícia. Então eu junto com alguns amigos da nossa comissão de Direito Digital, questionando o que seria uma autenticação eletrônica de uma imagem. À primeira vista, o que nós pensamos como uma solução prática e válida seria você trabalhar com o que nós chamamos de hash. Hash é um cálculo matemático que você pega, essa imagem ela é feita de bits, né? São números, zeros e uns, que compõem o arquivo digital. Então, você pega esses números, aplica uma fórmula matemática padronizada e você chega a uma chave, a um outro número, composto de números e letras, que traz uma identidade única para aquele arquivo. Se você pegar aquele mesmo arquivo e submetê-lo ao hash, ele tem que sempre dar o mesmo valor. Então, se eu tirar uma cópia idêntica de um arquivo de imagem e colocar no processo, e ao mesmo tempo, amanhã, alguém pegar essa imagem de novo na internet e submeter ao mesmo processo de hash, eu teria o mesmo resultado, como se fosse um número de identificação único. Isso seria uma forma, na nossa visão, de autenticação. A outra maneira, eu vou ver até se está funcionando aqui, eu fiz um linkzinho, deixa eu ver se ele vai abrir. Que esse aqui é um notebook daqui da casa, abriu. A outra maneira que nós discutimos seria um metadata da imagem. Eu achei muito interessante, porque eu sei que quem mexe com tecnologia vai falar, mas isso aqui é óbvio, todo mundo sabe disso.
Eu brinco lá no escritório, meu sócio também é de direito digital, então ele faz tempo já que me contou disso, que ele usa o celular dele, ele deixa ativado o GPS para que quando ele tire foto de algum lugar, automaticamente ele tem um software que cataloga aquelas fotos e organiza por local. Porque dentro do arquivo da foto, você tem a latitude e a longitude de onde você tirou aquela foto no celular. Olha que interessante. Então, imaginem, esse aqui é um exemplo, é um software que um colega também perito me passou. Isso aqui é uma foto tirada no Japão. E aqui você tem a latitude e a longitude, a data, a hora, minuto e segundo, qual é a máquina que foi utilizada aqui uma Nikon D200, qual é o tipo de lente, qual é a exposição de luminosidade daquela foto. Não dá para você saber se era dia, se era noite, se era começo do dia, era fim do dia, por essas informações. Dá para você saber, por exemplo, aqui embaixo, pela latitude e longitude, ele mostra, inclusive, ele mostra a foto, óbvio, bonita foto. Essa é em homenagem à minha esposa, que é uma oriental. E aqui ele mostra o mapa, com a setinha verdinha aqui, dizendo aonde foi tirada aquela foto. Percebem que assim você tem uma maior condição de probatória para qualquer situação que você queira, né, demonstrar pela foto? Então, vejam que a tecnologia poderia ser utilizada, por exemplo, como uma autenticação eletrônica, essas informações do metadata, que seria, inclusive, de mais valia, porque traria mais questões para o processo e poderia validar, por exemplo, para dizer que aquilo foi cometido naquele local. Como a gente tem visto aí, por exemplo, a situação lamentável lá do Rio de Janeiro, que se você, como houve a apreensão dos celulares, dali você poderia atestar qual foi o exato local, se o GPS estiver ativado, qual foi o exato local que ocorreu o fato. Então isso se torna uma ferramenta poderosa para nós, advogados, num probatório, dentro de um processo. Seguindo em frente. Esse também é uma outra coisa óbvia, né, para processo, que no processo eletrônico tinha que acabar, e já alguns tribunais aqui em São Paulo já não se fazia, não se cobrava mais, né? O remessa e retorno em processo eletrônico não tem o porquê, né? Então, no começo até cobrava. Eu tive que distribuir alguns e pagar taxa, mesmo sendo eletrônico. Eu já tive que pagar taxa de desarquivamento de processo digital, também é muito interessante. Eu perguntei para o pessoal do cartório, falando, mas qual é o trabalho? Vocês vão ter que ir até o HD? Como que funciona? Vai ter que pegar, esse é o esforço, vai ter que ir lá no arquivo do HD fisicamente, né? Não dá para só apertar o botãozinho e liberar o sistema aí para eu ver de novo o processo digital? Mas enfim, são situações que aí vem a resposta, não, doutor, é assim, né? A resposta sempre é, doutor, é assim. Ou é assim ou não vai dar para fazer, doutor. Então tá bom, então é assim. Então aqui, obviamente, está dispensado o recolhimento de porte e remessa dos autos eletrônicos por uma questão muito óbvia, não tenho o que dizer sobre essa questão. Um outro ponto importante, e isso já não era sem tempo, é pacificar essa questão da dispensa de juntada de cópias em processos digitais, né? Eu acho uma falta de consciência total e uma duplicidade de dados que só vai aumentar o custo, inclusive do tribunal, porque toda vez que eu pego e junto todas as peças para manejar em um agravo de instrumento eletrônico, então eu pego um processo lá de 300 laudas, ele tem um tamanho em kbytes que vai, se eu submetê-lo ao sistema, por mais que lá na frente alguém exclua, ele vai onerar o espaço físico lá do tribunal, do servidor do tribunal. Então, obviamente, por uma solução técnica muito simples, que é o tribunal criar um link para junta, porque, aliás, uma questão interessante, principalmente nos tribunais que usam o PJE, as instâncias têm servidores distintos. Então, o que isso quer dizer? Quando eu estou tramitando o processo na primeira instância, isso no começo era bem
bem transparente para nós, operadores, usuários, quando eu subia de instância eu tinha que repor a informação toda. Por uma questão, com todo respeito, uma falha técnica, né? Porque é óbvio que bastaria, no máximo, tem dois servidores, ótimo, então cria-se um botãozinho lá, falando bem no popular, cria-se um botãozinho que vai pegar o arquivo daquele servidor e colocar no outro servidor. Muito simples, né? Então, com o 1017 aqui, no parágrafo 5º, nós passamos, né, elevamos a discussão e não temos mais que juntar tudo isso aqui, mas nem a própria decisão agravada. Vejam lá, mas nem a própria decisão agravada. Que isso se repita para todos os outros atos em que a gente vai rediscutir e ter que apresentar peças, né? Não faz sentido nenhum, porque há uma interligação, o número do processo em geral é vinculado do processo principal, não agrava o instrumento, então não faz sentido nenhum você ter a manutenção de mais de uma vez a mesma peça. Imagine quantos agrava-instrumentos você vai fazer num processo, tantas vezes você teria que juntar tudo isso e ficar onerando o servidor. Tudo bem até agora? Então vamos lá, vamos em frente. Vamos falar um pouquinho de interoperabilidade. Parece um xingo, né? Interoperabilidade. O que significa isso? Como brincava lá o Nerso da Captiva, de comer de passar no cabelo, né? Não faço a mínima ideia do que seja isso. Vejam, quando a gente fala hoje de processo judicial eletrônico, a simples necessidade, como eu contei agora há pouco, de uma carta precatória de um estado para outro, gera a necessidade dos tribunais se conversarem. Só que agora, nós não temos mais a conversa no telefone ou por cartinha. A conversa é sistêmica, é eletrônica, é online, é real-time, é em tempo real. Então, para quem mexe com tecnologia, para quem desenvolve sistema, esse termo interoperabilidade é algo muito tranquilo. Estou vendo a minha amiga Ing aqui, que sabe muito bem do que nós estamos falando, né, Ing? Interoperabilidade dos sistemas é você deixar as portas abertas para que os sistemas tenham um mínimo de conversa entre eles. Então, o PJE, que é do TRT, tem que ter uma plataforma aberta ao ponto de certas informações poderem transitar para o Tribunal de Justiça de São Paulo no SAGE. Porque pode ocorrer a necessidade de uma informação na esfera criminal do SAGE que se aproveite na trabalhista. Concordam? Aí fica aquela conversa de manda ofício, recebe ofício, digitaliza, entra no sistema. Então, esse tipo de situação poderia ser evitada e a velocidade do sistema, a velocidade do processo em si seria muito maior se houvesse uma preocupação de alguém que fosse concentrador desta questão dos sistemas de processo eletrônico no país, de se conversarem. Lógico, quando surgiu a 11.419, a previsão é que os tribunais poderiam criar os seus próprios sistemas. Isso está na lei. Então, não é que os tribunais, a despeito do gosto, fizeram isso, mas a própria lei versou sobre isso e não se pensou à época, lá em 2006, de uma forma diferente, até porque não se sabia aonde nós íamos chegar, porque até então eram pequenos, embrionários sistemas que faziam no máximo consulta de processo. Nós não tínhamos lá grandes questões. Eu digo que o mais próximo de processo eletrônico era o JEF, o Juizado Especial Federal, que tinha lá o que a gente chama de fusquinha do processo judicial eletrônico, que era era só para submeter a peça mesmo, muito simples, não tinha nada de preenchimento. Era quase que um facilitador, um fax já na era digital, né? Então, desculpa tomar café quentinho, vocês estarem no frio. Quando a gente fala de interoperabilidade, nós nos preocupamos com o que o CPC vem exigir das empresas, dos advogados, para o processamento de uma ação, versus o que os tribunais
estão oferecendo de sistemas. Então vejam, é o exemplo que eu dei, muito tranquilo. Para eu manejar uma carta precatória de São Paulo para o Paraná, eu tenho que mandar um e-mail e falar com o cartorário, e o cartorário ter uma boa fé, uma boa vontade, né? Ser um cara super disponível, e toma o tempo dele também, porque imagina uma carta precatória como seria simples, o juiz determinar a expedição, o sistema automatizado pode fazer, porque é um padrão, uma carta precatória não tem lá grandes coisas a serem, no máximo ele põe o auxiliar dele, um escrevente, para fazer uma redação mais simples. Via sistema, ele poderia dar um comando. Se o outro sistema estivesse preparado para receber a informação e elas se conversassem, como se nós estivéssemos fazendo uma tradução de línguas. Então, olha, lá no Paraná fala inglês, aqui em São Paulo fala alemão. Mas no meio do caminho existe alguém que traduz isso. Então, quando eu saio daqui a minha carta precatória em alemão, lá no Paraná ele vai entender em inglês. Né? É o que o Skype hoje já faz. Não sei se vocês já viram, eu testei esses dias, é muito interessante. No Skype você já tem uma tradução em tempo real. Você escolhe a língua do seu receptor e você fala aqui em português. Eu brinquei, fiz em português e inglês, e ele traduz para quem está lá do outro lado em inglês, em tempo real. É mais ou menos isso. Existe condição para se fazer de uma maneira muito tranquila. Isso, eu já mexi muito com o desenvolvimento de sistema, essa questão de interoperabilidade no processo de gestão eletrônico é só você definir um padrão. Define-se um padrão. Como é que vai chamar a caixinha que vai... o nome do autor. Autor. Só que aí no PJE é autor-R302048. Aqui no TJ é alt-2010. Então, não se conversam. Essa é a questão. A interoperabilidade ela vem para resolver isso. Bom, e por que a gente começa a se preocupar com isso e por que já deveriam estar tratando disso? Porque se você olhar, por exemplo, na questão da citação no artigo 246, parágrafo 1º, já há uma obrigatoriedade, por exemplo, de cadastro em sistemas de processo em autos eletrônicos para empresas públicas e privadas, à exceção daquelas que são do Simples Nacional. Né? Micro e pequena empresa, EPP e ME não entram nessa. Mas empresas de lucro presumido, lucro real, SA, enfim, outras empresas são obrigadas, vejam bem o texto da lei, são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processos em autos eletrônicos. E isso é para quê? Ela vai receber citação pelo sistema. Ela não vai mais receber o oficial de justiça, não vai mais receber o AR lá, a cartinha com AR. Ela vai receber, ou vai estar dentro de uma tela de sistema, como eu falei, aquela que você tem 10 dias para olhar, não olhou, está citado, ou vai ser um e-mail, que é pior. Então, imaginem, a gente tem alguns clientes que têm abrangência nacional, né? Tem clientes que eu tenho cliente que tem 30 filiais espalhadas pelo Brasil. Cada tribunal vai criar o seu sistema de cadastro da empresa. Imagina eu ou alguém da empresa todo dia abrir 30 sistemas e ficar olhando. Tem intimação? Tem citação? Tem. Imagina isso para o Tribunal de Justiça, imagina isso para o TRT, imagina isso para o TRF, porque nós estamos falando de competências também e matérias que para uma empresa funcionam todas elas. Se há uma interoperabilidade, se há uma unicidade, deveria haver o quê? Um único local de cadastro nacional e que a empresa recebesse essa informação. E aí temos que discutir depois com calma a forma, né? Que é essa ideia que eu falei. Será que um painel para receber essa informação seria o melhor? E você usar os termos da 11.419 dizendo, olha, se até 10 dias de postada a informação naquele painel você não tomou ciência, tomada a ciência está, ou se é algo que vai te mandar um e-mail, vai haver uma outra interação melhor, né? Que eu acho que é perigoso, né? Eu vejo como uma solução interessante é o que nós temos na casa, né? Você ter a intimação, as suas publicações e tratar isso num ambiente único, né? Via o sistema hoje aqui da própria OAB Advisor, ele funciona bem para isso. Você tem a utilização
concentrada. Então, seria algo parecido para as empresas, né? E aí, esses fazem, acho que uns 20 dias, né, acho que não mais do que 30 dias, nós fizemos, eu e o Dr. Coriolano fizemos aí um estudo sobre uma minuta que o CNJ está editando para tratar as mudanças do novo Código de Processo Civil e o processo judicial eletrônico. Depois, com calma, se vocês quiserem procurar no site do CNJ, vocês vão encontrar lá essa minuta. Ela foi debatida durante esse mês. Agora, no dia 2, foi finalizado a versão. Até o dia 15, eles vão fazer uma votação e aprovação dessa minuta, que vai gerar uma resolução de âmbito nacional para que todos os tribunais tenham como referência e como obrigação de seguir. Dentro dessa ideia, relembrando, o artigo 196 do CPC, ele mudou um pouquinho aquele conceito que tinha na Lei 11.419, quando nós falamos de processo judicial eletrônico. Lá na 11.419, lembra que eu falei, podem os tribunais criarem os seus sistemas, operarem os seus sistemas, definirem como é que vai ser o sistema de processo judicial eletrônico. Já na redação do Código de Processo Civil novo, ele fala que compete ao Conselho Nacional de Justiça e, supletivamente aos tribunais, regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas. Então, essa palavrinha compatibilidade de sistemas é justamente tratar de interoperabilidade de sistemas. Eu vejo isso com muito bons olhos. Quando a gente começa a navegar pelos tantos sistemas que a gente tem nos tribunais, isso aqui é muito bom. Então, a partir desta observação aqui do artigo 196, é que o CNJ já está se movendo, e já vinha se movendo desde o ano passado, mas mais intensamente agora. A gente, óbvio, apresentou algumas mudanças nessa minuta, a OAB estava em cima, os representantes que mexem com o processo eletrônico estavam lá também da nossa casa, a OAB Nacional participou ativamente disso, e deve sair aí uma instrução que vai regular essa situação toda e vai tentar unificar os processos, né? A forma de você tratar processo judicial eletrônico nos tribunais do Brasil, o que é muito bom, o que é algo que desde 2011, quando começou para valer o processo judicial eletrônico, principalmente aqui em São Paulo, quando a gente começou a trabalhar e estudar sobre isso, a gente vinha dizendo, falou, gente, não dá para deixar uma casa sem um comando. Tem tantos tribunais comandando e ninguém comanda nada. Precisa ter um pouco de zelo, né, e uma unicidade. Não dá para a gente tratar desse jeito. Então isso já traz aí na minha visão, uma melhoria, né, dentro da aplicação do novo Código de Processo Civil. Eu destaquei aqui, da minuta em especial, o capítulo que fala do domicílio eletrônico judicial, que vai fazer a remissão ao 246, que fala da obrigatoriedade do cadastro de empresa. Então, o CNJ já está pensando e já está dizendo, pela minuta, que ele vai criar um cadastro nacional de empresas para essa citação, intimação, para o trabalho para cumprir a obrigatoriedade do cadastro das empresas com o judiciário. Então, vejam que ele fala que é um ambiente digital próprio do destinatário da comunicação processual, mantido pelo CNJ na rede mundial de computadores. Então, na verdade, o CNJ vai trazer para ele a responsabilidade de cuidar do cadastro nacional das empresas e, certamente, da comunicação dos atos processuais no país. É isso que está se desenhando pela minuta, né? Dentro desse cadastro também está previsto que, além das empresas que são obrigadas, aquelas que não são obrigadas e que queiram, pessoa jurídica ou física, poderão também se cadastrar e fazer uso desse cadastro para receber
as comunicações por meio eletrônico previstas todas no Código de Processo Civil. Então, tudo aquilo que a gente viu sobre o uso do meio eletrônico anteriormente, né, poderá ser traduzido por um sistema desse. Se nós pensarmos do risco de usar um e-mail, talvez seria uma solução até para microempresa, pequena empresa. Eu, para os meus clientes, certamente, se isso aqui estiver operando, eu vou sugerir. Né? Sugeriria. Apesar do trabalho que vai se dar. Mas aí nós estamos falando de um único lugar para receber as intimações e citações de todos. Se realmente eles conseguirem fazer isso. Né? Vamos por partes. Mas a ideia é essa. Né? Eu inclusive, na nossa crítica, a única coisa que eu questionei é justamente como que nós vamos tratar a recepção dessas intimações. Se nós vamos usar a regra da 11.419, que é o tal dos 10 dias, que isso me assusta. Isso foi um motivo de grande discussão no passado e que o próprio TST, que era o foco na época, que estava com o PJE mais intensamente utilizado, ele voltou atrás e tirou e voltou ao Diário Oficial. Né? Mas é algo de se pensar. Falando ainda dessa questão da interoperabilidade dos tribunais, vejam só. Na segunda-feira, agora, dia 6 de junho, o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, ele começou a utilizar, ou melhor, ele assinou um convênio com o CNJ para a utilização do escritório digital. E aí, casou com a minha palestra que eu achei interessante trazer para vocês. Vejam só, o que é esse escritório digital? Qual é a ideia do escritório digital? A ideia, de novo, de unificação e interoperabilidade entre sistemas. O que faz o escritório digital do CNJ? Você se cadastra nesse escritório digital, você faz uma validação do seu cadastro perante os tribunais que você já utiliza, já opera. Então, dentro de uma lista de tribunais que já estão trabalhando com essa ferramenta no CNJ. E dali você pode peticionar para todos os tribunais, num único sistema, com um único formato de tela. Então eu não tenho mais que ver, como é que é, PJI? Puxa, tem que ter certeza que estou fazendo PDF-A, tenho que lembrar que eu tenho que colocar até se a sogra está viva ou não do autor, né, porque é um sistema com mais informação, diferente do SAGE, que lá eu posso colocar o básico. Aqui é um sistema único, com, se eu não me engano, 6 passos de cadastro que você consegue distribuir uma petição, uma ação. Interessante, não? Na minha opinião, a gente começa a enxergar um horizonte melhor para o advogado. Né? Você não vai ter que ficar, mas como que é? Eu, por exemplo, uso Projude, Temis, ESAGE, PJE, e fora os antigos, quando ainda é processo físico, SISDOC, EDOC, né? Está funcionando. Assim, vou ser sincero. Eu testei, mas na hora do botão ajuizar, ele deu um erro. Mas começou na segunda-feira, né? Então eu estou dando esse voto de confiança que seja ainda algum ajuste técnico que vai resolver o problema. Eu fiz questão de trazer e vou passar aqui algumas telas para vocês conhecerem, para vocês entenderem como será interessante o uso dessa ferramenta quando ela estiver em pleno uso e por todos os tribunais do país. Então aqui você tem uma tela que você pode acessar com certificado digital ou com CPF e senha. Quando você entra lá no tribunal, está um pouquinho pequena, mas ele tem uma lista. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, só um minuto. Essa versão do PowerPoint não tem. A versão mais nova tem uma ferramenta de ampliação que eu conseguiria mostrar aos tribunais. Mas aqui, basicamente, TRF3, TRF4, TJ de São Paulo, que entrou agora, o CNJ, tem devem ter aqui uns 3, 6, uns 12 tribunais já utilizando essa ferramenta. Já é uma evolução. Para quem não tinha nada, 12 é bastante. E eu fiquei impressionado do TJ de São Paulo,
logo aderir à ferramenta. Eu achei isso muito interessante, porque apesar de falar, não, para nós aqui de casa é ótimo, mas é um tribunal com muita utilização, então eles entrarem nessa quer dizer que algo está indicando que isso vai ser o futuro. Na minha opinião, sempre quando o Tribunal de São Paulo, de Justiça de São Paulo entra em alguma coisa, eles, nesse quesito, na minha visão, eles sempre estão olhando adiante, né? Não brincam em serviço. Então, assim, eu posso, nessa parte de configurações, dizer qual tribunal que eu quero cadastrar como um tribunal de preferência de uso meu. Ele vai fazer uma validação. Isso é uma questão ainda que é complicada, porque aí nós vamos voltar a um ponto de problema para advogado. Eu tenho, vira e mexe, processos em outros estados, e que não são muitos processos, respeitando lá o limite dos 5, não há problema. Mas sempre pinta, um daqui, um de lá. Eu recentemente peguei um em Tocantins, nunca fiz nada, primeira vez, né, um TJ de Tocantins. E aí vem aquela história, e aí, você consegue usar o processo eletrônico à distância, ou você tem que ir lá pessoalmente, colocar, levar, mostrar sua OAB, assinar o termo para poder usar um processo que é digital? Você tem que ir fisicamente até o tribunal para falar, oi, eu sou o Dr. Emerson, eu sou advogado, eu quero usar. Aí ele fala, tá bom, vou preencher. A sua senha provisória vai por e-mail. Aí você volta até São Paulo para usar, né? Eu já tive casos em que eu tive que contratar um colega correspondente, porque era impossível gastar o dinheiro para ir até lá para fazer o cadastro para um processo. Meu cliente, obviamente, não vai pagar isso, é óbvio, né? Enfim. Então aqui ainda tem essa peculiaridade. O sistema não está tão integrado a ponto de que eu não tenha que ter o cadastro naquele tribunal. Eu tenho que ter um cadastro prévio. Então, por exemplo, para eu validar o TJ de São Paulo como usuário, eu coloco lá o meu CPF e tenho que colocar a minha senha do Tribunal de São Paulo. Aí o sistema do CNJ vai até o Tribunal de São Paulo, valida, fala, realmente é o Dr. Emerson, o CPF está lá, a senha bateu. Aí ele cadastra na configuração como um tribunal de uso dentro dessa ferramenta. Então esse é o primeiro ponto. Depois, vencido os cadastros, então eu cadastraria TRF4, TRF3, sei lá, TRT1, TRT9, o que eu uso. Se eu tenho um pré-cadastro lá, eu traduzo o cadastro aqui. Então conseguiria operar todos esses tribunais pelo mesmo sistema. Bom. E o cadastramento é um cadastramento muito simples. As telas são essas daqui. É uma tela com informações básicas. Está bem pequeno aqui, que a minha intenção era usar uma ampliação aqui, mas enfim. Mas essa primeira tela, por exemplo, para quem está acostumado, é a tela do SAGE. É o comprimento de você dizer qual é o tribunal. Aí eu ponho o tribunal São Paulo, ele fala qual é o fórum que você vai trabalhar, mostra todos, ele carrega as informações igualzinho o SAGE fazia e vai te dando opção. Qual é a classe da ação, qual é a subclasse, o lugar para pôr o valor, se é segredo de justiça, todas as interações, inclusive com um pouquinho mais de detalhe, como é no PJE. Por quê? Porque ele é pensado para atender o PJE e atender um SAGE, atender um ProJude. Então ele traz mais informações que o próprio SAGE poderá se aproveitar que ele não tinha no cadastro dele. Feito o cadastro da peça inicial, você vem para a segunda tela, que é o quê? Cadastrar as partes. No mesmo formato, de novo, da tela simplificada do SAGE. Você coloca lá o CPF, ele procura no Cadastro Nacional de Pessoa Física, ou CNPJ, carrega os dados básicos e você faz as complementações. Simples. Tem opção também, não sei o CPF, tem opção também, né? Tudo muito tranquilo. Feito o cadastro das partes, ele te dá uma opção para fazer o cadastro do advogado que vai manejar, os advogados que estão na procuração, e do escritório, porque agora também tem essa previsão no Código de Processo Civil, que você pode receber as intimações pela OAB do seu escritório, não precisa mais só ser pelo advogado. Inclusive o SAGE já está com essa mudança, então também já tem essa previsão, atualizado. Finalizei essas informações, ele entra na área para você subir a peça, a petição. Aí tem um outro detalhe, que aí
talvez por uma questão de padronização, eles tiveram que tratar dessa forma. Quando nós subimos um arquivo PDF no Sage ou no PJE, vocês lembram que a assinatura ela é feita pelo próprio sistema. Chega um momento lá que ele te pede a senha, você manda assinar, ele te pede a senha e ele vai fazer a assinatura digital do seu arquivo PDF. Aqui, pela multiplicidade de sistemas e pela dificuldade de entrega e validação por conta do certificado digital, você tem que assinar primeiro o arquivo PDF, com uma ferramenta de assinatura digital. Então, isso, na verdade, para vocês terem uma ideia, essa telinha que está aberta aqui no meio, ela tem, você tem que preencher duas coisas, o caminho da onde está o seu arquivo, desculpa, 4 coisas. O caminho onde está o seu arquivo, ele automaticamente te dá o caminho do arquivo que ele vai gerar com a assinatura, escreve na frente assinado, ele te pergunta o motivo e o local. O motivo você vai colocar autenticidade, confidencialidade, que é o certificado digital gera, e o local, estou fazendo isso de São Paulo. E é um sistema, esse sistema é um assinador do TJ do Rio de Janeiro, por exemplo. Super simples, você vai lá, você procura, inclusive na nossa colega OAB Rio de Janeiro tem lá uma área de processo eletrônico que tem esses assinadores, é super tranquilo. Então, no próprio sistema do CNJ ele indica, você pode usar o da Arisp, você pode usar esse do TJ do Rio, que é mais simples, tem do STF também, uma ferramenta que você baixa e instala na sua máquina para fazer a assinatura de documentos com certificado digital. É interessante, até eu uso para outras questões, eu uso isso para mandar documento em PDF com assinatura digital para dar validade jurídica num contrato, por exemplo, eu faço por meio de um assinador desse, né? O certificado digital não serve só para peticionar, ele tem uma validade para você pegar um documento digital e dizer que aquilo é seu, autêntico, confidencial e inalterável. Se alterar, cai a sua assinatura, então você tem como checar isso e tem a validade jurídica pelo MP2200 e pelo próprio Código Civil. Então, enfim, se utilizava já essa situação. Então, aqui no sistema, a única diferença dos outros sistemas é que ele não faz assinatura dentro. Você faz a assinatura do PDF e sobe aqui para ele. Ok? Feito a assinatura, subo o arquivo. Ele vem com uma tela lá de conferência e um botãozinho ajuizar. Quando aperta o botãozinho ajuizar, ele vai encaminhar isso para aquele tribunal. Não tem nenhuma dificuldade. Questões ainda que são, como é embrionário, isso óbvio, né? Para vocês terem ideia, como eu falei, o TJ assinou esse convênio e começou a usar segunda-feira. Mas isso serve, por hora, para petições iniciais. Não serve para petições intermediárias, ok? Só para distribuição. Mas já é uma evolução, já é um avanço diante de tudo que a gente via no passado. Então, se vocês depois quiserem procurar, é só procurar lá, Google é o mais simples do mundo, escrever Escritório Digital CNJ, vocês vão encontrar o sistema para vocês navegarem. Ele tem também, como a gente está falando aqui de TJSP, que assumiu o uso, você pode fazer aquele peticionamento teste, como tem lá no TJ a opção, né, de fazer um peticionamento teste, dá para você fazer, testar numa boa. Então, vale a pena já começar a utilizar essa ferramenta. É uma ferramenta que vai servir bastante, que eu acredito. Diga. Olha, eu utilizei ele no Mozilla, não tive problema. Aliás, ultimamente eu trabalho muito mais com o Mozilla do que os outros, porque o Chrome deixou de funcionar com Java, então para processo judicial eletrônico evito. Às vezes o Internet Explorer é um pouco mais rápido, mas o Mozilla tem sido o cara o navegador que tem uma compatibilidade maior com os sistemas. Detalhe, relembrando, faz uns 15, 20 dias tivemos problema no tribunal, no PJE, por conta da atualização da versão do Mozilla. Lembrar que é a versão 41.02, que o tribunal disse que tem que manter. Então, não deixem atualizar por hora, né? Mas teve que voltar, todo mundo, o colega aqui falando, tivemos que voltar a versão
e de preferência, quando for voltar e instalar, sempre presta atenção, porque ele pergunta se quer atualizar automaticamente, você desliga lá a marca para não deixar atualizar. Atualize você, o versionamento. 4.1.02. Tá? Estava dando um problema, ele ficava lá carregando o assinador e não abria a opção para você escolher o seu certificado digital. Né? É incompatibilidade com mudança do navegador. Eu estava comentando com o meu amigo Sidney agora há pouco, que eu trabalhei muito nessa área de desenvolvimento para web, e eu falei para ele com todo respeito, era um verdadeiro inferno, porque a cada versão de cada navegador você tem que mexer na programação. Né? Não existe uma padronização. O Chrome ele processa o código de uma maneira, o Mozilla de outra, na época o Netscape processava de outra, e assim sucessivamente. E a cada semana ou a cada 15 dias mudava a versão de algum deles. Então, para quem desenvolve, para o programador é terrível. Ele sempre está lá refazendo, e não dá para atingir a velocidade e realmente vai falhar. Bom, deixa eu ver como é que nós estamos de horário aqui. 8h30, vamos bem. Adaptação dos tribunais. Esse outro ponto é o que os tribunais nossos aqui, e em especial eu peguei o TJSP, que já editou um comunicado em março, logo que saiu, logo começou a vigência do novo CPC, ele já emitiu um documento, um comunicado, dizendo o que ele já tinha previsto de mudança no sistema e o que ele que ele sabe que vai acontecer, mas que ele ainda não tem previsão para implementação, porque aí depende de um desenvolvimento provavelmente muito mais pesado. Então eu trouxe aqui algumas coisas que já em 21 de março já entrou em funcionamento. São duas coisas simples, mas que a gente já observa lá, e obviamente coisas necessárias, que não tinha como fazer, isso tinha que estar pronto mesmo. Principalmente a segunda aí, que é contabilização de prazos em dias úteis. Então o sistema, é óbvio, a gente não vê, porque a gente vê aqui a parte do usuário, que é só imputar o processo, mas por trás disso tem toda uma inteligência para a contagem de prazos automatizada lá no SAGE. Então isso estava já em funcionamento, já está desde o dia 21 de março, à exceção, óbvio, do Juizado Especial Civil e da execução de fazenda pública. E a intimação de sociedade de advogados, se vocês olharam mais atentamente a tela do cadastro lá do SAGE, tem uma opção agora que você coloca os dados do escritório, né, com a OAB do escritório para intimação e só para ir para a OAB do número da OAB do escritório. Né. Isso foi já de imediato implementado. Mas isso aqui, o que é legal é o que eles estão dizendo que vão ainda fazer, sem previsão. Tá? Não me comprometa, não sei quando vai acontecer, mas dizem que vai. Né? Eu brinco, é cabeça de bacalhau, a gente sabe que tem, mas nunca viu, mas tem. O que acontece? Cumprindo lá o 156 do CPC, um cadastro de assistente técnico dentro do processo. Então você vai poder preencher os dados, cumprir todas as exigências do 156 do CPC. A prática eletrônica dos atos processuais por pessoa com deficiência. Isso aqui é uma discussão desde 1900 Guaraná e a rolha, porque o doutor Alemã, que é um dos entusiastas e representantes lá no tribunal, na OAB federal, já brigava com isso há muito tempo. Os sistemas não estão preparados, né, de processo judicial eletrônico para deficiente visual, por exemplo, que é uma coisa, com todo respeito, simples. Se houvesse uma preocupação lá no desenvolvimento. Você, óbvio, tem uma técnica para isso, só que quem desenvolveu não pensou nisso. Achou que advogado com deficiência visual não pode ser advogado, é um absurdo. Né? Tive colegas que se formaram que têm essa deficiência e brilhantes. Então, diz aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo que isso vai ser implementado. Cadastro de citação e intimação eletrônica de empresas. Veja, não tem previsão. Como o CNJ vai apresentar essa minuta e provavelmente vai ser mantido lá o domicílio eletrônico pelo CNJ,
Isso aqui vai ser só uma adequação e não um cadastro efetivamente. Provavelmente vai acontecer do CNJ para cá, e não daqui para inteirar lá. Ok? Audiência gravada em imagem e áudio. Isso é algo espetacular, né? Eu tive uma experiência no Juizado Especial Federal aqui em São Paulo, em que, eu não sei se todos já usaram o sistema deles, mas você consegue acessar a sua audiência e escutar quantas vezes você quiser as testemunhas, as partes. Se você fizer lá as suas alegações finais, isso tudo fica digital, gravado e disponível via web. Você vai lá e escuta no seu escritório a audiência, o que aconteceu, até para você fazer o seu trabalho posterior. Isso já existe há muito tempo. Então, é muito interessante. Parece algo, que uso eu vou fazer? Imagina você, no seu escritório, com calma, poder refazer a oitiva, né, e pensar lá nas suas alegações futuras. Né? Interessantíssimo. Dizem que vai ter. Oitiva de testemunhas online, gravação de depoimento da testemunha, acariação remota à distância e videoconferência. Então, a tendência do nosso tribunal é realmente nós ficarmos trabalhando e falando com o juiz do escritório. Não vamos mais gastar a sola para ir ao tribunal fazer audiências. Bom, né? Nesse friozinho ia ser legal, né? Um dia de frio, um dia de chuva, você ter uma audiência é dolorido, não é? Passar o frio e ficar na fila esperando porque a audiência atrasa. E aí você tendo uma videoconferência, a coisa poderia ser um pouquinho mais tranquila, né? Então, há uma previsão disso acontecer aqui no nosso Tribunal de Justiça em São Paulo. Não se sabe quando. Já falando um pouquinho de adaptações aqui, o Tribunal Superior do Trabalho, ele apresentou uma resolução a 203 de 2016, que é gerou a instrução uma adaptação na instrução normativa 39 desse tribunal, que vai falar sobre o que se aproveita do novo Código de Processo Civil para a esfera trabalhista e o que não se aproveita. Né? É bem assim. Quais são os artigos que o Tribunal Superior entende como utilizados e qual ele fala assim, isso aqui não funciona. E daí, a única coisa que ele trata sobre processo judicial eletrônico que ele diverge do que está previsto no CPC é a questão da intimação eletrônica, com relação a um fato interessante que realmente pode ocorrer. Ele traz uma exceção aqui nessa resolução, que é a seguinte: eu, em geral, coloco ao fim das peças a quem que eu quero que seja intimado. Se sou eu, se é meu sócio, se são os dois, se é o escritório. A gente tem esse costume. Em geral, acho que os colegas também devem ter esse costume. Que eu quero que seja intimado na pessoa do Dr. Emerson, OAB tal. E o tribunal ele abre só um precedente aqui e diz, há uma exceção. Se eu tiver nesse pedido de intimação específica um advogado que nunca utilizou o sistema do processo judicial eletrônico daquele tribunal regional do trabalho, ele não está cadastrado, ativo, não tem como o tribunal disparar uma intimação via sistema, não poderá ser considerado um ato nulo o tribunal intimar outro advogado que não seja aquele indicado, o que está na procuração, por exemplo. Faz sentido, parece que fere um pouco o nosso direito de petição, né? Mas faz sentido porque nós estamos falando da forma que o tribunal tem para intimar o advogado. Se o advogado não está cadastrado, isso pode acontecer, porque em grandes bancas pode-se ter um colega, de repente o sócio, né, master, é uma pessoa que não tem cadastro naquele tribunal. E está dizendo que é para intimar naquela pessoa. Como que o tribunal vai apertar o botão do intimar? Ele vai procurar e não encontra o advogado lá. Essa é a questão. E isso não pode ser tido como nulidade na esfera trabalhista. Por quê? Porque no 272 do CPC ele diz que isso é nulo. Se eu pedir para intimar na pessoa do advogado A e o tribunal intimar do outro colega, é nula aquela intimação. Né? Por óbvio, né? Mas
Essa é a única implicação que o tribunal fez com relação aos ditames aí do CPC para o processo judicial eletrônico, não mais outras. E acredito que dentro do que nós tínhamos aí de importante para a alteração do Código de Processo Civil versus, né, o processo judicial eletrônico, eu acho que nós temos que se atentar a esses pontos iniciais e, com todo o cuidado, observarmos o que está acontecendo lá no CNJ. É importantíssimo a gente acompanhar essa minuta que o CNJ vai soltar e as implementações que nos parece que ele realmente está interessado em fazer. A minha visão, um pouco, se eu posso dizer que eu tenho experiência nessa área do processo eletrônico, é que está melhor do que a gente esperava se o CNJ realmente cumprir o que o CPC diz de unicidade, de velar pela interoperabilidade aí entre os sistemas, vai facilitar muito a vida da gente. Eu acho que essa é a ideia. Estou aberto a perguntas, caso vocês queiram. Agradeço a paciência, agradeço o pessoal que também, hoje em especial, nós estamos transmitidos, né, somos transmitidos ao vivo pela internet, em tempo real. Mais uma vez, tecnologia sendo utilizada aqui na casa, eu fico feliz demais, até porque a minha comissão é de Direito Digital e Compliance, então a gente adora quando vem tecnologia, coisa nova, e a funcionalidade é ótima pelo YouTube, eu achei perfeita a ideia e a solução que a casa deu. E isso abre também para outros colegas nesse estado que é tão grande, poder compartilhar e dividir com a gente conhecimento. Agradeço a todos e estou aberto aqui a questionamentos.